Um barão que jurou nunca mais amar, uma jovem marcada pela rejeição e um encontro sob a chuva que desafiaria todas as leis da sociedade imperial brasileira. Quando Elisa Monteiro atravessou os portões da Fazenda Santa Aurora naquela manhã tempestuosa de 1863, com seu chale encharcado colado ao corpo e a dignidade ainda intacta, apesar da humilhação que carregava, ela não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Seus olhos encontraram os de Dom Heitor de Menezes, o temido barão de Santa Aurora, um homem que havia enterrado o coração junto com sua esposa 5 anos antes. Naquele instante, sob o peso da chuva e dos trovões que ecoavam pelos cafezais, algo impossível começou a germinar. Esta é a história de como uma professora rejeitada pela sociedade rompeu as correntes do luto e conquistou o coração de um homem que havia jurado nunca mais sentir. Uma narrativa de coragem, redenção e um amor que desafiou o império inteiro. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e celebram a força do amor verdadeiro. O escândalo havia acontecido 3 semanas antes, no grande baile da província de Vassouras. Elisa Monteiro, filha de Joaquim Monteiro, comerciante de tecidos que havia perdido tudo em investimentos mal planejados, fora convidada por piedade da família Almeida. Ela sabia disso. Todos sabiam. Mas aceitara mesmo assim, porque aos 23 anos, sem dote e sem perspectivas, aquela poderia ser sua última chance de encontrar um casamento decente. Ela usava um vestido reformado que já pertencera à sua mãe. O tecido de seda azul escuro ainda era bonito, mas qualquer olhar treinado reconhecia o corte antiquado, as costuras refeitas nos ombros, a barra que fora solta e costurada novamente para ajustar ao seu corpo mais baixo. Mesmo assim, Elisa mantinha a cabeça erguida. Havia herdado do pai falido a teimosia e da mãe morta jovem, a beleza discreta de traços delicados, cabelos castanhos que brilhavam à luz das velas e olhos cor de mel que pareciam enxergar além das aparências. Foi durante a segunda valsa que tudo desmoronou. Alberto de Castro Pimentel, filho mais novo do Visconde de Paraíba do Sul, havia dançado com ela, não por escolha própria, mas porque sua mãe o empurrara naquela direção com um olhar que não admitia desobediência. Alberto tinha 26 anos, era considerado bom partido, apesar de ser o filho caçula, e havia acabado de retornar de estudos em Coimbra com ideias que a mãe considerava perigosamente progressistas. A dança transcorrera em silêncio constrangedor. Alberto conduzia os passos com competência mecânica, mas seus olhos vagavam pela sala, claramente procurando escape. Elisa sentia cada olhar curioso pousado sobre eles, cada sussurro mal disfarçado atrás dos leques de renda. Quando a música terminou, ela fez uma reverência educada e se preparava para se afastar quando a voz de Alberto a deteve. Não era o que ele disse, mas como disse, alto o suficiente para que os casais ao redor ouvissem claramente. Senhorita Monteiro, agradeço a dança. É sempre interessante conhecer pessoas de diferentes circunstâncias. Embora, é claro, certas diferenças sejam impossíveis de ignorar. Alguns consideram isso charme rústico, suponho. O salão não silenciou completamente, mas houve uma mudança perceptível na atmosfera. Conversas pararam. Leques se moveram mais devagar. Olhos se voltaram para eles com o interesse mórbido de quem presencia um acidente prestes a acontecer. Elisa sentiu o sangue subir ao rosto. Ela entendeu perfeitamente o que ele estava dizendo sem dizer. Estava marcando sua inferioridade, deixando claro para todos que dançar com ela fora uma obrigação desagradável, não uma escolha. E mais, estava se protegendo preventivamente caso alguém interpretasse aquela dança como interesse matrimonial. A mãe de Alberto, Dona Eugênia, observava de longe com expressão satisfeita. Ela havia orquestrado aquilo deliberadamente, usando o filho como instrumento para colocar Elisa em seu devido lugar. A mensagem era clara para toda a sociedade presente. Moças sem dote, filhas de comerciantes falidos, não deveriam ter aspirações acima de sua condição. Elisa não respondeu. Simplesmente fez outra reverência. Virou-se e caminhou até a varanda externa com passos medidos,
cada músculo tenso pelo esforço de não correr. Só quando estava escondida atrás de uma coluna, longe dos olhares, permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva de ser tratada como inferior. Raiva de viver em um mundo onde seu valor era medido pelo dinheiro do pai e não por seu próprio caráter. Raiva de si mesma por ter acreditado, mesmo por um momento, que aquele baile poderia ser algo além de mais uma humilhação. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo em palha seca. Cada repetição adicionava novos detalhes inventados. Diziam que Elisa havia tentado seduzir Alberto descaradamente, que ela chegara ao baile sem convite, que seu vestido era tão inadequado que causara risos, que ela havia chorado publicamente, fazendo uma cena dramática. A verdade importava pouco. O que importava era que agora Elisa Monteiro era oficialmente a moça rejeitada do baile da província. Sua reputação, já frágil pela falência do pai, estava completamente arruinada. Nenhuma família respeitável a receberia. Nenhum homem decente a cortejaria. Seu pai, Joaquim, tentou consolá-la, mas ele próprio estava quebrado, morando em uma casa alugada pequena demais, dependendo da caridade de parentes distantes para sobreviver. Ele não tinha recursos para dar à filha um novo começo em outra cidade, não tinha conexões para conseguir-lhe um casamento vantajoso, não tinha nada além de amor impotente e culpa esmagadora. Foi sua tia Matilde, irmã mais velha da mãe falecida, quem trouxe a solução. Matilde era viúva de um médico e vivia modestamente, mas com dignidade em Vassouras. Ela mantinha correspondência com várias famílias da região e ouvira falar de uma oportunidade. Elisa, há uma posição disponível como preceptora, disse Matilde uma tarde, servindo chá na pequena sala de sua casa. A viúva do capitão Brandão precisa de alguém para educar seus 3 filhos. Ela vive em uma propriedade nas terras da fazenda Santa Aurora. O salário é modesto, mas inclui moradia e alimentação. Elisa conhecia a reputação da fazenda Santa Aurora. Era uma das maiores produtoras de café da região, com milhares de pés plantados em terras férteis, que se estendiam até onde a vista alcançava. E conhecia também a reputação de seu dono, Dom Heitor de Menezes, o barão de Santa Aurora. Ele raramente aparecia em eventos sociais. Desde a morte da esposa, tornara-se quase um recluso, administrando suas terras com eficiência fria, mas evitando qualquer convívio desnecessário. Diziam que ele amara a esposa com devoção absoluta e que sua morte, em complicações de parto junto com a criança, o havia transformado em uma sombra do homem que fora. Mas Elisa não estava em posição de ser exigente. A posição de preceptora, embora humilde, era respeitável. E mais importante, a tiraria de Vassouras, longe dos olhares julgadores e dos sussurros maldosos. Seria um novo começo, uma chance de reconstruir sua vida longe do escândalo. Aceito, disse ela simplesmente. Quando posso começar? 2 semanas depois, Elisa estava sentada em uma carruagem alugada, seguindo pela estrada de terra que cortava as colinas verdejantes em direção à fazenda Santa Aurora. Era início de março, final do verão, e o ar estava pesado de umidade que prenunciava a tempestade. Ela carregava apenas 2 malas. Uma continha suas roupas, todas simples e remendadas, mas limpas e bem cuidadas. A outra guardava seus livros, seu bem mais precioso. Volumes de poesia, romances franceses herdados da mãe, tratados de filosofia que o pai comprara antes da ruína e cadernos onde ela própria escrevia pensamentos e observações. A paisagem mudava à medida que se afastavam da cidade. As casas ficavam mais espaçadas, as plantações de café mais densas. Palmeiras imperiais marcavam as entradas das grandes propriedades, símbolos de riqueza e prestígio. O céu, que começara claro pela manhã, foi gradualmente se fechando. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, trazendo consigo o cheiro característico de chuva iminente. O cocheiro, um homem idoso de poucas palavras chamado Sebastião, olhou para o céu com preocupação. Vamos ter temporal, senhorita. Espero que cheguemos antes que comece forte. Mas o destino tinha outros planos. Quando estavam a menos de meia légua da entrada da fazenda Santa Aurora, um dos eixos da carruagem quebrou com um estalo assustador. O veículo inclinou perigosamente para o lado,
fazendo Elisa se segurar com força para não ser jogada para fora. Sebastião conseguiu parar os cavalos antes que tombassem completamente. "Não há como consertar aqui", disse Sebastião após examinar o dano. "O eixo está completamente partido. Vou precisar ir até a fazenda buscar ajuda e ferramentas. A senhorita pode esperar dentro da carruagem ou..." "Vou caminhar", interrompeu Elisa, descendo do veículo inclinado. "Não está tão longe assim, e ficar parada aqui enquanto a tempestade se aproxima não parece sensato." Sebastião hesitou, mas assentiu. Tinha 3 filhas, e entendia que algumas mulheres preferiam ação à espera passiva. Elisa pegou apenas uma de suas malas, a menor, e começou a caminhar. A estrada era bem mantida, ladeada por cercas de madeira que delimitavam os pastos. À distância, ela podia ver os cafezais ondulando nas colinas como um mar verde escuro. Era bonito, de uma forma que Elisa não esperava. Havia algo reconfortante na vastidão organizada daquelas plantações, na sensação de que aquela terra era cuidada, respeitada. As primeiras gotas caíram quando ela avistou os portões da fazenda. Eram imponentes, de ferro forjado com detalhes dourados, sustentados por pilares de pedra onde o brasão da família Menezes estava gravado. Uma águia com asas abertas sobre um campo de café, símbolo de poder e tradição. A chuva intensificou rapidamente. Em minutos passou de garoa a temporal violento. Elisa correu os últimos metros até os portões, mas já estava encharcada. Seu chale de lã pesava nos ombros, seu vestido cinza colava ao corpo, seus cabelos soltos escorriam água pelo rosto. Foi então que o viu. Dom Heitor de Menezes estava do outro lado dos portões, montado em um cavalo negro magnífico. Ele vestia roupas de montaria escuras que se moldavam a um corpo ainda forte aos 42 anos. Seu cabelo negro tinha fios prateados nas têmporas. Sua barba era bem aparada. E seus olhos, de um castanho tão escuro que pareciam negros, tinham a profundidade de quem conheceu grande sofrimento. Ele a observou por um longo momento, não com a curiosidade lasciva que Elisa aprendera a reconhecer e detestar, mas com algo diferente. Surpresa, talvez, ou reconhecimento de algo que ele pensara ter perdido para sempre. Elisa ergueu o queixo, recusando-se a parecer intimidada, apesar de estar pingando como um rato afogado diante do homem mais poderoso da região. "Os portões estão trancados", disse ela, sua voz firme, apesar do frio que já começava a penetrar seus ossos. "Vim para a posição de preceptora na casa da viúva Brandão. Minha carruagem quebrou na estrada. O barão desmontou em um movimento fluido. De perto, ele era ainda mais imponente. Alto, ombros largos, presença que comandava a atenção sem esforço. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza antiga que vivia nas sombras, que fez Elisa sentir um lampejo inesperado de empatia. "A senhora é a senhorita Monteiro", afirmou ele. Não perguntou. Sua voz era profunda, cultivada, com o sotaque característico da aristocracia rural fluminense. Dona Clara mencionou sua chegada, mas não a esperávamos antes da semana que vem. "As circunstâncias mudaram", respondeu Elisa, forçando-se a não tremer visivelmente. Dom Heitor estudou-a por mais um momento antes de destravar os portões. "Entre. Vou mandar alguém buscar sua bagagem e cuidar da carruagem." Ele não ofereceu ajuda física, o que Elisa apreciou. Havia dignidade em ser tratada como capaz de andar por conta própria, mesmo encharcada e carregando uma mala. A entrada da fazenda era marcada por uma alameda de palmeiras imperiais, que se erguiam como sentinelas verdes contra o céu cinzento. Ao final da alameda, o casarão principal se revelava. Era uma construção imponente de 2 andares, pintada de branco com detalhes em azul escuro nas janelas e varandas. Arquitetura colonial brasileira em seu auge, com telhado de cerâmica vermelha, varandas amplas sustentadas por colunas de madeira torneada e jardins formais que, mesmo sob a chuva, exibiam rosas, jasmins e outras flores cuidadosamente cultivadas. "A casa da viúva Brandão fica nos fundos da propriedade", explicou Dom Heitor enquanto caminhavam, ele guiando o cavalo pelas rédeas ao lado dela. "Mas, nesta tempestade, não seria prudente levá-la até lá agora. Oferecerei hospitalidade na casa principal até que a chuva passe. Não quero incomodar, não é incômodo." Sua voz tinha um tom final que não admitia discussão. Eles subiram os degraus largos que levavam à varanda principal.
Um empregado negro de meia-idade, vestido com um libré impecável, abriu as portas duplas antes mesmo que chegassem. Tobias, providencie roupas secas e chá quente para a senhorita Monteiro, ordenou o barão. E mande alguém informar Dona Clara que sua preceptora chegou. O interior do casarão era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha piso de tábuas largas de peroba encerada que refletiam a luz dos candelabros de cristal. As paredes eram cobertas com papel de parede, importado em tons de dourado e verde, e quadros com cenas bucólicas e retratos de família pendiam em molduras pesadas. Uma escadaria de madeira nobre subia em curva elegante para o segundo andar. Mas o que mais chamou a atenção de Elisa foi o retrato acima da lareira no salão principal. Uma mulher de beleza serena, com cabelos negros presos em um penteado elaborado, vestido de seda verde e um colar de esmeraldas ao pescoço. Seus olhos eram gentis, sua boca tinha um sorriso suave, e havia algo na postura que sugeria não apenas beleza, mas bondade genuína. Minha esposa, disse Dom Heitor, seguindo o olhar de Elisa. Dona Amélia de Sá Menezes. Ela faleceu há 5 anos. Lamento sua perda, disse Elisa sinceramente. Algo na maneira como ele olhava para o retrato, com uma mistura de devoção e dor que o tempo não conseguira curar, tocou-a profundamente. Uma criada jovem de pele clara e olhos assustados apareceu trazendo roupas dobradas. Senhorita, se quiser me seguir, posso levá-la a um quarto onde pode se trocar. Elisa seguiu a criada por corredores amplos até um quarto de hóspedes no térreo. Era um cômodo elegante, menor que os aposentos principais, mas ainda assim luxuoso pelos padrões de Elisa. Uma cama com dossel, armário de jacarandá, mesa com espelho, cadeiras estofadas. As roupas que lhe trouxeram eram simples, mas de qualidade, claramente pertencentes a uma das criadas da casa. Quando Elisa retornou ao salão principal, agora vestida com roupas secas e com os cabelos soltos, secando nos ombros, encontrou Dom Heitor de pé, junto à janela, observando a chuva que continuava caindo em cortinas densas. Ele havia trocado de roupa também, usando agora calças de tecido fino e uma camisa branca sob um colete bordô. Havia algo curiosamente íntimo em vê-lo sem o casaco formal, como se uma camada de formalidade tivesse sido removida. Uma bandeja com chá e biscoitos estava preparada em uma mesa baixa entre 2 poltronas. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma das poltronas. Deve estar com frio ainda. Elisa aceitou o convite e a xícara de chá que ele serviu pessoalmente. Um gesto surpreendente de um barão para uma preceptora contratada. O chá estava quente e forte, exatamente o que ela precisava. Dona Clara é boa empregadora, disse Dom Heitor após um momento de silêncio. Trata bem seus empregados e é dedicada aos filhos. A senhora terá autonomia para ensinar como achar apropriado, dentro dos limites da decência, é claro. Agradeço a informação, respondeu Elisa, e agradeço também sua hospitalidade. Não era necessário me receber em sua casa. Qualquer pessoa decente faria o mesmo, disse ele, mas havia algo em seu tom que sugeria que decência era a qualidade mais rara do que deveria ser. Posso perguntar o que a trouxe para esta posição? Uma jovem educada como a senhora claramente é, poderia aspirar a, bem, outras circunstâncias. Elisa considerou quanto revelar. Parte dela queria manter distância, não compartilhar suas feridas com um estranho. Mas havia algo nos olhos daquele homem, algo na forma como ele olhara para o retrato de sua esposa, que sugeria que ele entendia de dor e não julgaria. As circunstâncias que trago comigo são as que tenho, disse ela cuidadosamente. Meu pai perdeu sua fortuna em investimentos infelizes. Não tenho dote, não tenho conexões úteis. E recentemente descobri que a sociedade pode ser cruel com aqueles que caem de sua graça. Esta posição me oferece dignidade e independência, o que valorizo mais do que posição social. Dom Heitor assentiu lentamente. Entendo mais do que a senhora imagina. A sociedade tem regras rígidas sobre quem merece respeito e quem não merece. E essas regras raramente têm a ver com caráter ou mérito real. Houve algo em sua voz, uma amargura contida que fez Elisa olhá-lo com mais atenção. O senhor fala como alguém que também sofreu julgamento injusto.
Todos sofremos julgamento, disse ele, tomando um gole de chá. A diferença é que alguns de nós têm títulos e terras que nos protegem. Outros não têm essa sorte. A chuva continuava caindo lá fora, o som rítmico contra as janelas criando uma espécie de intimidade involuntária. Eles estavam, afinal, dois estranhos presos juntos por circunstâncias além de seu controle, compartilhando um espaço e um momento que nenhum dos dois havia planejado. Posso perguntar algo impertinente, senhor? Elisa não sabia de onde vinha a coragem. Talvez do chá quente, talvez da sensação de que não tinha mais nada a perder. Dom Heitor ergueu uma sobrancelha, mas havia um lampejo de algo que poderia ser humor em seus olhos. Pode perguntar. Não garanto que responderei. Por que o senhor vive tão isolado? Falam na província que o senhor raramente aparece em eventos sociais, que governa sua fazenda como um general governa um exército, eficiente, mas distante. A pergunta era ousada demais. Elisa percebeu assim que as palavras saíram, mas era tarde para recolhê-las. Dom Heitor ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então ele falou, sua voz baixa, mas clara. Quando minha esposa morreu, algo em mim morreu também. Amélia não era apenas minha esposa, era minha melhor amiga, minha confidente, a pessoa que me fazia querer ser melhor do que era. Ela ria facilmente, encontrava beleza nas coisas simples, tratava todos com bondade genuína. Ele pausou, olhando novamente para o retrato acima da lareira. Quando ela se foi, levou consigo a luz desta casa, e eu descobri que não tinha mais paciência para as futilidades da sociedade, para os bailes sem sentido, para as conversas vazias sobre clima e política. Prefiro a honestidade das plantações, onde o trabalho duro produz resultados tangíveis, onde não há hipocrisia ou jogos sociais. Elisa sentiu o nó na garganta. Havia algo profundamente comovente na forma como ele falava de sua esposa, na maneira como o luto ainda vivia em cada palavra mesmo após 5 anos. Ela deve ter sido extraordinária, disse Elisa suavemente, para inspirar tanta devoção. Era, e sua voz quebrou levemente naquela palavra. O momento foi interrompido por Tobias, que entrou com uma reverência. Senhor Barão, a tempestade está piorando. A estrada para a casa da viúva Brandão está intransitável agora. Há uma árvore caída bloqueando o caminho. Levará algumas horas para ser removida. Dom Heitor franziu a testa, claramente considerando as opções. Senhorita Monteiro, receio que terá que aceitar nossa hospitalidade por mais tempo do que planejado. Oferecerei um dos quartos de hóspedes para que passe a noite aqui. Amanhã pela manhã, quando a estrada estiver limpa, a levarei pessoalmente até a casa da viúva Brandão. Elisa sabia que não havia alternativa, mas ainda assim hesitou. Não quero causar inconveniente. Nem quero que minha presença aqui cause comentários inadequados. A preocupação dela era real. Uma jovem solteira passando a noite na casa de um barão viúvo, mesmo em circunstâncias inocentes, poderia alimentar fofocas. E ela já tinha reputação manchada demais para arriscar mais danos. Dom Heitor pareceu entender sua preocupação. Tobias e os outros empregados são discretos e leais. Não haverá fofocas originadas desta casa. E quanto ao resto da sociedade, bem, aprendi que aqueles que querem falar mal encontrarão motivos independente do que façamos. Melhor agir com decência e ignorar as línguas venenosas. Havia sabedoria naquelas palavras, nascida de experiência própria. Elisa suspeitava. Ela assentiu em concordância. Então aceito sua hospitalidade com gratidão, senhor. O jantar será servido em 1 hora, disse Dom Heitor. Tobias a acompanhará ao quarto para que possa descansar até lá. Elisa fez uma reverência educada e seguiu o mordomo. O quarto que lhe foi designado era no 2º andar, no final de um corredor forrado com tapetes persas. Era maior e mais luxuoso que o quarto do térreo onde havia se trocado antes. A cama era larga, com dossel de renda branca e colcha bordada. Havia um armário espaçoso, uma penteadeira com espelho oval, 2 poltronas junto à janela e até uma pequena estante com livros. A janela tinha vista para os jardins e, além deles, para os cafezais que se estendiam até as colinas distantes. Mesmo sob a chuva, a paisagem tinha beleza melancólica. Elisa sentou-se em uma das poltronas e permitiu-se pela primeira vez desde o baile desastroso
respirar profundamente. Havia algo naquele lugar, naquela casa, que a fazia sentir-se estranhamente segura. Talvez fosse a solidez das paredes grossas, ou a sensação de ordem que permeava tudo, ou talvez fosse o próprio Dom Heitor, com sua tristeza honesta e sua recusa em participar das futilidades sociais que haviam destruído a reputação dela. Ela pensou na conversa que tiveram. Ele havia compartilhado sua dor de forma tão aberta, tão vulnerável. Não era o que ela esperava de um barão, de alguém acostumado a comando e obediência. Havia humanidade nele, profundamente escondida sob camadas de luto e isolamento, mas ainda presente. Elisa levantou-se e caminhou até a estante. Os livros eram variados, desde romances portugueses até tratados de agricultura, volumes de poesia e até alguns em francês. Ela pegou um volume de Camões e o abriu em uma página aleatória. Amor é fogo que arde sem se ver, leu ela em voz baixa. É ferida que dói e não se sente. O jantar foi servido na sala de jantar formal, um cômodo impressionante com mesa longa que facilmente acomodaria 20 pessoas, mas que naquela noite tinha apenas 2 lugares postos, um em cada extremidade. Era absurdamente formal para apenas 2 pessoas, e havia algo quase cômico na distância física entre eles. Dom Heitor pareceu perceber o mesmo, porque após alguns minutos de silêncio desconfortável enquanto os empregados serviam a sopa, ele disse: "Isto é ridículo. Senhorita Monteiro, por favor, mude-se para a cadeira à minha direita. Não há razão para gritarmos através da mesa como se estivéssemos em lados opostos de um campo de batalha." Elisa não pôde evitar um sorriso ao mudar de lugar. A nova posição era muito mais razoável, permitindo conversa normal. A comida era excelente. Sopa de legumes, seguida de peixe assado com ervas, frango com molho de laranja, arroz, feijão tropeiro, legumes salteados e, para finalizar, doce de leite com queijo. Era mais comida do que Elisa via em uma semana inteira em sua casa modesta. A conversa durante o jantar foi surpreendentemente agradável. Dom Heitor perguntou sobre sua educação, e Elisa contou sobre as aulas com o padre da paróquia, sobre os livros que sua mãe lhe deixara, sobre seu amor por literatura e filosofia. Ele, por sua vez, falou sobre a administração da fazenda, sobre os desafios de manter uma produção de café competitiva em tempos de mudanças econômicas, sobre as novas técnicas agrícolas que estava experimentando. "A senhora tem opiniões sobre a abolição?" perguntou ele de repente entre o prato principal e a sobremesa. A pergunta pegou Elisa de surpresa. Era um tópico delicado, especialmente para alguém em sua posição, dependente da hospitalidade de um proprietário de terras que certamente possuía escravos. Mas ela decidiu ser honesta. "Tenho", disse ela cuidadosamente. "Acredito que nenhum ser humano deveria ser propriedade de outro, que a instituição da escravidão é uma mancha moral em nossa nação e que sua abolição é não apenas desejável, mas inevitável." Dom Heitor assentiu lentamente. "Interessante. E é corajosa por admitir isso em uma casa que, admito, ainda utiliza trabalho escravo, embora em número reduzido e com um tratamento que espero seja mais humano que a maioria." Elisa o estudou, tentando entender se havia condenação ou aprovação em suas palavras. "O senhor concorda com minhas opiniões?" "Em teoria, sim", disse ele. "Moralmente sei que está certa, mas praticamente a transição é complexa. Toda a economia da região, do país, é construída sobre esse sistema. Mudá-lo de repente causaria colapso. Precisa ser feito gradualmente, com planejamento." Elisa não pôde evitar uma réplica. Fácil dizer quando não é o senhor acorrentado, quando não é sua liberdade que está sendo negociada como moeda de conveniência econômica. "Verdade", admitiu ele, e havia respeito em seus olhos. "Touché, senhorita Monteiro. A senhora não recua de suas convicções, mesmo quando seria mais conveniente fazê-lo. É qualidade rara e admirável." Após o jantar, Dom Heitor ofereceu mostrar-lhe a biblioteca. Era um cômodo magnífico no 2º andar, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Havia escadas de madeira deslizantes para alcançar os livros mais altos, poltronas confortáveis junto às janelas, mesas com lamparinas de óleo e o cheiro inconfundível de papel envelhecido e conhecimento acumulado. Elisa sentiu-se em casa imediatamente.
Seus dedos percorreram as lombadas dos livros, lendo títulos em português, francês, latim e até inglês. Havia romances, filosofia, história, ciências naturais, poesia, tratados políticos. Era uma coleção que rivalizava com bibliotecas públicas. A senhora pode usar esta biblioteca quando quiser, disse Dom Heitor. Amélia adorava este cômodo. Passava horas aqui, lendo para mim em voz alta nas noites chuvosas. Sua voz carregava saudade tão profunda que Elisa sentiu seu coração apertar. Sem pensar, ela disse: "A senhorita devia ser muito feliz aqui." "Era", respondeu ele simplesmente. E então, como se quisesse mudar de assunto antes que a emoção o dominasse, acrescentou: "A senhora gosta de música?" "Adoro", disse Elisa. "Minha mãe tocava piano e me ensinou quando eu era criança. Embora já faz anos que não toco. Não temos piano onde moro agora." "Há um piano no salão de música", disse ele. "Está afinado. Eu o mantenho assim, embora ninguém o toque desde que Amélia se foi. Talvez a senhora queira tocá-lo durante sua estadia aqui." Eles desceram para o salão de música, um cômodo elegante com paredes cobertas de tecido adamascado azul e janelas com cortinas pesadas de veludo. O piano era um instrumento magnífico, de madeira escura polida que refletia a luz das velas. Elisa sentou-se no banco com reverência, seus dedos tocando as teclas com hesitação inicial. Então, começou a tocar uma peça simples, uma melodia melancólica que sua mãe costumava tocar. As notas fluíam, um pouco desajeitadas no começo pela falta de prática, mas logo encontrando ritmo e confiança. Dom Heitor ficou de pé junto à janela, de costas para ela, olhando para a chuva que continuava caindo. Mas Elisa podia ver no reflexo do vidro que ele havia fechado os olhos, e havia lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu era pesado de emoção não dita. "Perdoe-me", disse ele finalmente, sua voz rouca. "Não ouço música nesta casa há muito tempo. Traz lembranças que são tanto prazer quanto dor." "Não precisa se desculpar", disse Elisa suavemente. "A dor faz parte do amor. Não se pode ter um sem o outro." Ele se virou para encará-la e havia algo novo em seus olhos. Gratidão, talvez, ou reconhecimento de que ela entendia de uma forma que poucas pessoas entendiam. "A senhora é muito jovem para ter tal sabedoria." "Perdi minha mãe quando tinha 12 anos, disse Elisa. "Aprendi cedo que a dor não respeita a idade. E aprendi também que evitar as lembranças não cura a ferida, apenas a mantém fechada, sem sarar de verdade." Dom Heitor caminhou até o piano e sentou-se no banco ao lado dela, não tão perto que fosse impróprio, mas perto o suficiente para que pudessem conversar sem erguer a voz. "Quando Amélia morreu, fiz uma promessa", disse ele de repente. "Uma promessa de que nunca mais amaria, de que nunca trairia sua memória deixando outra mulher ocupar seu lugar em meu coração. Pareceu a coisa certa a fazer na época, uma forma de honrá-la." Elisa ouviu em silêncio, sentindo que ele precisava falar, que aquelas palavras estavam presas dentro dele há tempo demais. "E essa promessa trouxe paz?" perguntou ela gentilmente. "Não", admitiu ele, "trouxe apenas solidão. E quanto mais tempo passa, mais percebo que Amélia não teria querido isso para mim. Ela era cheia de vida, de alegria. Odiaria saber que sua morte me transformou em uma sombra vivente. Então por que continua preso a essa promessa?" "Por que medo?", disse ele com honestidade brutal. "Medo de trair sua memória. Medo de amar novamente e perder novamente. Medo de que meu coração não seja capaz de suportar outra perda. É mais fácil não sentir nada do que arriscar sentir tudo e ter tudo arrancado de você novamente." Elisa entendeu perfeitamente. Ela própria havia construído muros ao redor de seu coração após a humilhação no baile, jurando nunca mais se colocar em posição vulnerável, nunca mais confiar que alguém pudesse vê-la como algo além de sua situação financeira. Mas olhando para aquele homem ao seu lado, vendo a dor e a solidão em seus olhos, ela percebeu que viver sem riscos era também viver sem possibilidade de alegria. A tempestade finalmente começou a diminuir nas primeiras horas da madrugada. Elisa havia se retirado para seu quarto, mas o sono não vinha. Ela ficou junto à janela, observando as últimas gotas de chuva escorrerem pelo vidro, pensando na estranha reviravolta que sua vida havia tomado.
Menos de 24 horas atrás, ela estava em Vassouras, marcada pelo escândalo, sem esperança de redenção. E agora estava aqui, nesta casa magnífica, após passar a noite conversando com um barão que havia aberto seu coração de forma surpreendentemente vulnerável. Havia algo perigoso naquela situação, ela sabia. Não perigo físico. Dom Heitor havia se comportado com perfeita honorabilidade, mas perigo emocional. Seria muito fácil desenvolver sentimentos por aquele homem, com sua tristeza honesta e sua inteligência afiada e sua recusa em seguir as regras superficiais da sociedade. E isso seria desastroso. Ela era uma preceptora contratada, ele era um barão. A distância entre eles era intransponível, não importava quão agradável tivesse sido aquela noite. Pela manhã, ela iria para a casa da viúva Brandão e começaria sua nova vida. E esta noite seria apenas uma lembrança estranha e agridoce, um momento fora do tempo que não teria consequências. Ou assim ela tentava se convencer. Mas quando finalmente adormeceu, já com o sol começando a clarear o horizonte, seus sonhos foram povoados por olhos escuros e uma voz profunda recitando poesia entre cafezais sob a chuva. Elisa acordou com batidas suaves na porta. Era a mesma criada jovem da noite anterior, trazendo água quente para o banho e roupas limpas. Bom dia, senhorita. O barão mandou avisar que o desjejum será servido em meia hora e que a carruagem estará pronta para levá-la à casa da senhora Brandão após a refeição. Obrigada, disse Elisa, ainda sonolenta. Ela se lavou rapidamente e vestiu seu próprio vestido, que havia sido lavado e passado durante a noite pelos empregados eficientes da casa. Era um vestido simples de algodão marrom com gola branca, apropriado para uma preceptora, mas ela sentiu uma pontada de constrangimento ao compará-lo com a elegância de tudo ao seu redor. O desjejum foi servido em uma sala menor, mais íntima que a sala de jantar formal. Dom Heitor já estava lá vestido para cavalgar com botas altas e casaco de montaria. Ele se levantou quando ela entrou, um gesto de cortesia que a surpreendeu. Bom dia, senhorita Monteiro. Espero que tenha descansado bem. Muito bem, obrigada, mentiu ela, não querendo admitir que havia passado metade da noite acordada pensando nele. E o senhor? Razoavelmente, disse ele, e pelos olhos levemente avermelhados, ela suspeitou que ele também havia dormido pouco. A refeição incluía pão fresco, manteiga, queijo, frutas, café forte e leite. Eles comeram em silêncio inicialmente, mas não era um silêncio desconfortável. Havia uma familiaridade estranha entre eles, como se aquela única noite de conversa honesta tivesse criado uma conexão que normalmente levaria meses para se formar. A viagem até a casa da viúva Brandão foi feita em uma carruagem fechada, com Dom Heitor cavalgando ao lado. O caminho, agora que a árvore caída havia sido removida, era pitoresco. Passava por mais cafezais, depois por um pequeno bosque de árvores antigas, e finalmente chegava a uma clareira onde se erguia uma casa térrea mais ampla, pintada de amarelo claro com varandas cobertas por trepadeiras floridas. Dona Clara Brandão estava esperando na varanda. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos, ainda bonita apesar das linhas de preocupação ao redor dos olhos. Viúva há 2 anos do capitão Brandão, que morrera em circunstâncias que Elisa ainda não conhecia completamente, ela criava 3 filhos sozinha. Senhorita Monteiro, que alegria finalmente conhecê-la, disse Dona Clara com um sorriso genuíno. Recebi sua carta há 2 semanas e fiquei muito animada. As crianças estão ansiosas para conhecer a nova professora. Dom Heitor desmontou e ajudou Elisa a descer da carruagem com a bagagem. Dona Clara, confio que cuidará bem da senhorita Monteiro. Ela teve uma chegada conturbada ontem, com a tempestade e a carruagem quebrada. Ofereci hospitalidade em minha casa durante a noite. Dona Clara olhou de um para o outro com expressão curiosa, mas não disse nada além de: muito gentil de sua parte, Dom Heitor. Como sempre, o senhor demonstra a hospitalidade que caracteriza os Menezes. Mas havia algo em seus olhos, uma especulação, que fez Elisa sentir um lampejo de preocupação. Mesmo circunstâncias perfeitamente inocentes podiam ser interpretadas mal. Depois que Dom Heitor partiu com uma despedida formal e um último olhar que Elisa não conseguiu decifrar, Dona Clara levou-a para dentro da casa. O interior era confortável, sem ser luxuoso. Móveis bem cuidados, mas modestos,
Cortinas simples de algodão estampado, piso de tábuas limpas, mas sem o brilho encerado do casarão do barão. Havia brinquedos espalhados em um canto, livros empilhados sobre uma mesa, e o cheiro de bolo assando vindo da cozinha. Parecia um lar de verdade, vivido e amado. "Deixe-me apresentá-la às crianças", disse Dona Clara. "Elas estão um pouco nervosas, mas muito curiosas." Os 3 filhos estavam na sala de estudos, um cômodo ensolarado com uma grande mesa, estantes com livros didáticos e mapas nas paredes. Pedro, o mais velho, tinha 10 anos. Era magro e sério, com olhos inteligentes que avaliavam Elisa cuidadosamente. Ana tinha 8 anos, com tranças escuras e um sorriso tímido. E Miguel, o caçula de 6 anos, se escondeu atrás da irmã quando Elisa entrou. "Crianças, esta é a senhorita Elisa Monteiro, sua nova preceptora", disse Dona Clara. "Espero que sejam educados e obedientes com ela." "Bom dia, senhorita Monteiro", disseram Pedro e Ana em uníssono. Miguel apenas acenou timidamente. Elisa sentiu seu coração apertar. Havia algo tocante naquelas 3 crianças que haviam perdido o pai tão jovens e que agora olhavam para ela com mistura de esperança e apreensão. "Bom dia para vocês também", disse ela com voz gentil. "Estou muito feliz em conhecê-los. Tenho certeza de que aprenderemos muitas coisas interessantes juntos." Os primeiros dias na casa da viúva Brandão estabeleceram uma rotina que Elisa achou surpreendentemente satisfatória. Ela acordava ao amanhecer, tomava café simples com Dona Clara e as crianças. E então começava as aulas às 8 horas. Pedro era aluno dedicado, absorvendo conhecimento com fome que lembrava a própria Elisa em sua juventude. Ana era mais sonhadora, preferia histórias e poesia à matemática e geografia. Miguel ainda estava aprendendo a ler, mas tinha facilidade surpreendente com números. Elisa descobriu que gostava de ensinar. Havia satisfação em ver o momento em que algo clicava na mente de uma criança, quando a confusão dava lugar à compreensão. E as crianças, após a timidez inicial, começaram a gostar dela também. Ela não era severa como o professor anterior, um senhor velho que aparentemente acreditava que conhecimento entrava melhor acompanhado de palmadas. Elisa usava paciência e encorajamento, tornando as lições interessantes com histórias e exemplos práticos. Dona Clara observava essas aulas ocasionalmente e Elisa podia ver a aprovação em seus olhos. "A senhora tem jeito com crianças", comentou ela uma tarde, depois que os pequenos haviam saído para brincar no jardim. "Elas já a adoram." "Eu as adoro também", admitiu Elisa. "São crianças maravilhosas. A senhora criou bem." "Tento", disse Dona Clara com um suspiro. "Mas não é fácil sozinha. O capitão era um bom pai. Sua falta é sentida todos os dias." "Se não se importa que eu pergunte, como ele faleceu?", Elisa perguntou gentilmente. Dona Clara ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para onde as crianças brincavam. "Foi acidente com cavalos", disse ela finalmente. "Ele estava transportando suprimentos para o casarão do barão, pois trabalhava como administrador auxiliar das terras. Uma das rodas da carroça quebrou na descida de uma colina. A carroça tombou e ele foi esmagado. Morreu instantaneamente, graças a Deus. Não sofreu." Elisa tocou a mão de Dona Clara em gesto de conforto. "Sinto muito. Deve ter sido terrível para a senhora e as crianças." "Foi", admitiu Dona Clara. "E ficamos em situação difícil. Meu marido não era rico e o que tínhamos estava investido nesta casa. Dom Heitor, porém, foi extremamente generoso. Ele não tinha obrigação alguma conosco, mas permitiu que continuássemos vivendo aqui sem pagar aluguel. Garantiu que tivéssemos provisões suficientes e até ajudou a pagar um professor para as crianças até que eu pudesse contratar uma preceptora permanente. Isso revelava um lado de Dom Heitor que Elisa já havia suspeitado, mas agora confirmava. Sob a fachada fria e distante, havia homem de consciência e bondade. "Ele parece ser bom senhor", comentou Elisa, tentando manter a voz neutra. Disse Dona Clara. "Embora solitário, aquela casa enorme, toda aquela riqueza, e ele vive como um monge, preso ao passado." Há uma pausa, e então Dona Clara olhou para Elisa com expressão penetrante. "A senhora passou a noite lá, não foi?" "Na tempestade." "Sim,
admitiu Elisa, sentindo o rosto esquentar. Mas foi tudo perfeitamente apropriado. Ele foi cavalheiro impecável. Tenho certeza que foi, disse Dona Clara rapidamente. Não estava insinuando nada impróprio. É só que, bem, as pessoas falam. E em uma comunidade pequena como esta, até as ações mais inocentes podem ser mal interpretadas. Elisa sentiu o estômago afundar. Ela havia fugido de um escândalo em Vassouras apenas para potencialmente criar outro aqui. As pessoas já estão falando? Ainda não, disse Dona Clara. Mas sabem que a senhora chegou, sabem que passou a noite no casarão. E conhecendo a natureza humana, especialmente das senhoras que não têm nada melhor para fazer além de fofocar, logo começarão a especular. Elisa fechou os olhos, sentindo o peso familiar da injustiça. Por que uma mulher não poderia simplesmente existir sem que cada ação fosse examinada e julgada através da lente da moralidade sexual? Por que sua reputação estava sempre a um passo da ruína, enquanto homens podiam fazer o que quisessem sem consequências? Não posso controlar o que as pessoas pensam ou dizem, disse ela finalmente. Só posso controlar minhas próprias ações. E prometo à senhora que serei sempre apropriada, sempre consciente de minha posição. Não darei motivo real para fofocas. Dona Clara assentiu. Confio na senhora, senhorita Monteiro, e farei o que puder para silenciar qualquer conversa maliciosa que ouvir. Mas se me permite um conselho de alguém mais velha, tenha cuidado com o barão. Cuidado em que sentido? Elisa tentou parecer desinteressada, mas seu coração estava batendo mais rápido. Cuidado em não se apegar emocionalmente, disse Dona Clara gentilmente. Ele é homem bom, mas está profundamente ferido, e a senhora é jovem, vulnerável após suas próprias dificuldades. Seria fácil confundir gratidão ou compaixão com algo mais profundo. As semanas seguintes estabeleceram um padrão de vida que era simultaneamente confortável e insatisfatório. Elisa se dedicava às suas aulas com as crianças, desenvolvendo laços genuínos com cada uma delas. Pedro começou a confiar nela com suas preocupações de menino, que tentava ser homem da casa cedo demais. Ana compartilhava seus sonhos de um dia viajar para o Rio de Janeiro e ver o mar. Miguel simplesmente a seguia pela casa como um cachorrinho fiel, segurando sua mão sempre que podia. Aos domingos todos iam à missa na capela da fazenda Santa Aurora. Era uma construção pequena, mas bela, com paredes caiadas e altar simples, adornado com flores frescas. A maioria dos trabalhadores da fazenda comparecia, assim como algumas famílias de propriedades vizinhas. E, é claro, Dom Heitor. Ele sempre se sentava no mesmo banco na frente, sozinho, vestido de preto formal, como se ainda estivesse de luto perpétuo. Durante a missa, Elisa tentava manter os olhos na frente, focada no padre e nas orações. Mas, invariavelmente, seu olhar deslizava na direção dele. E às vezes, não sempre, mas às vezes, ela o pegava olhando para ela também. Eram momentos breves, olhares que duravam apenas segundos antes de ambos desviarem os olhos. Mas nesses segundos, Elisa sentia algo passar entre eles. Reconhecimento, curiosidade, uma conexão que nenhum dos dois parecia saber como lidar. Após a missa, havia sempre alguma socialização no pátio da capela. As mulheres se reuniam em pequenos grupos, sussurrando atrás de leques enquanto fingiam não olhar para ela. Elisa sabia que era objeto de especulação. A nova preceptora que havia passado uma noite no casarão do barão viúvo. Um mês após sua chegada, Dona Clara precisou viajar para Vassouras por 2 dias para resolver assuntos de herança de seu falecido marido. Ela levou as crianças consigo, deixando Elisa sozinha na casa com apenas a cozinheira idosa, que morava nos fundos. Aproveite para descansar, disse Dona Clara ao partir. A senhora trabalha muito duro. Relaxe, leia, passeie pelos jardins. E se precisar de qualquer coisa, Dom Heitor sabe que estamos fora. Pode procurá-lo. Elisa agradeceu e acenou enquanto a carruagem se afastava. A casa ficou estranhamente silenciosa sem as crianças. Pela primeira vez em semanas, ela tinha tempo completamente livre. Ela tentou relaxar como sugerido, mas a inquietação tomou conta. Caminhou pelos jardins, tentou ler, mas não conseguia se concentrar. Finalmente, lembrando-se da oferta de Dom Heitor sobre a biblioteca, decidiu aproveitar. Afinal, ele havia dito que ela poderia usar quando quisesse.
e havia vários livros que ela vira naquela noite e queria ler. Era meio da tarde quando ela chegou ao casarão. Tobias a recebeu com sua eficiência habitual. Senhorita Monteiro, o barão está em reunião com os capatazes nos campos. Devo avisá-lo de sua presença? Não, não, disse Elisa rapidamente. Ele me ofereceu o uso da biblioteca. Vim apenas tomar alguns livros emprestados. Posso ir sozinha, conheço o caminho. Tobias assentiu e a deixou subir. A biblioteca estava exatamente como ela se lembrava. Silenciosa, cheia de conhecimento e paz. Elisa passou os dedos pelas lombadas dos livros, procurando títulos específicos que havia notado antes. Estava tão absorta em sua busca que não ouviu os passos na escada. Apenas quando uma voz atrás dela disse seu nome, ela se sobressaltou, quase deixando cair os livros que já havia selecionado. Senhorita Monteiro. A voz de Dom Heitor era suave, mas ainda assim a fez estremecer. Senhor, desculpe, eu não sabia que o senhor estava em casa. Tobias disse que estava nos campos. Estava, mas voltei mais cedo do que planejado. Ele caminhou para dentro da biblioteca, fechando a porta atrás de si. Não por impropriedade, mas porque era hábito ao entrar naquele cômodo. Fico feliz que tenha aceitado minha oferta de usar a biblioteca. Encontrou algo interessante? Elisa mostrou os livros que havia selecionado. Poesia de Gonçalves Dias, um romance francês de Victor Hugo e um tratado sobre botânica. Espero que não se importe que eu leve 3 de uma vez. De forma alguma, disse ele. Pode levar quantos conseguir carregar. E se precisar de recomendações, ficaria feliz em sugerir. Eles ficaram ali, separados por alguns metros de tapete persa, olhando um para o outro. O silêncio não era desconfortável, mas estava carregado de algo não dito, algo que crescia entre eles a cada encontro furtivo após a missa, a cada olhar trocado. Como estão as aulas? Perguntou ele finalmente. As crianças são boas alunas? Maravilhosas, disse Elisa, relaxando ao falar de algo seguro. Pedro é especialmente brilhante, faz perguntas que me desafiam. Ana tem alma de poetisa. E Miguel é simplesmente encantador. Dona Clara deve estar muito satisfeita. Está, confirmou Dom Heitor. Ela me disse que a senhora é excelente professora, que as crianças progrediram mais em 1 mês do que em 6 com o professor anterior. Ele caminhou até a janela, olhando para os jardins lá embaixo. Invejo-as, disse ele de repente. As crianças? Sim, ter alguém assim, dedicado, apaixonado por ensinar, por abrir mentes jovens para o mundo. É presente precioso. Elisa sentiu calor subir ao rosto pelo elogio. O senhor fala como se tivesse tido experiência diferente em sua própria educação. Tive, disse ele. Meus tutores eram competentes, mas distantes. Ensinavam por obrigação, não por vocação. Aprendi muito, mas nunca amei o aprendizado da forma que deveria. Foi apenas quando adulto, quando descobri livros por conta própria, que entendi o prazer do conhecimento. Por isso esta biblioteca é tão especial para o senhor, observou Elisa. É seu próprio santuário de aprendizado. Exatamente, disse ele, virando-se para encará-la. A senhora entende. A maioria das pessoas não entende. Vem apenas uma sala cheia de livros, não percebem que é muito mais que isso. É portal para outros mundos, outras mentes, outras possibilidades. O momento se estendeu entre eles, carregado de compreensão mútua. Elisa sentiu seu coração acelerar perigosamente. Havia algo na forma como ele a olhava, como se realmente a visse. Não apenas sua posição ou sua aparência, mas quem ela era por dentro. Era perigoso. Dona Clara a havia avisado, e ela sabia que a mulher estava certa. Mas, mesmo assim, não conseguia se afastar. Senhorita Monteiro, disse Dom Heitor, dando um passo em sua direção. Posso fazer uma pergunta impertinente? Já fizemos isso antes, lembrou ela com um pequeno sorriso. Perguntas impertinentes parecem ser característica de nossas conversas. Verdade, admitiu ele com um sorriso raro que transformou seu rosto, tirando anos de tristeza. A pergunta é esta. A senhora é feliz aqui? A questão a pegou de surpresa. Feliz? Sim. Sei que as circunstâncias que a trouxeram aqui não foram ideais. Sei que está longe do que conhecia, em posição que provavelmente não imaginou para si mesma. Mas aqui, agora, neste momento de sua vida, a senhora encontrou alguma medida de contentamento? Elisa considerou a pergunta honestamente.
Encontrei propósito, disse ela finalmente. E encontrei dignidade em fazer trabalho que importa, em tocar a vida dessas crianças de forma positiva. Não sei se isso é felicidade exatamente, mas é melhor do que a alternativa seria. E a senhora? Perguntou ela, virando as mesas. O senhor é feliz? Ele riu sem humor. Não, admitiu. Não sou feliz, mas pela primeira vez em anos sinto que poderia ser. E isso já é algo. Elisa sabia que deveria recuar. Deveria pegar seus livros e sair antes que aquela conversa fosse longe demais. Mas seus pés pareciam enraizados no chão. O que mudou? Perguntou ela em voz baixa. Ele deu outro passo em sua direção, agora separados por apenas 1 metro. A senhora chegou. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Elisa sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Senhor, isso não é... Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Sei que não é apropriado. Sei que há 1000 razões pelas quais não deveria sentir o que sinto. A diferença de posição, a diferença de idade, o fato de que a senhora trabalha em minha propriedade, minha promessa a Amélia. Mas a verdade, senhorita Monteiro, é que não consigo parar de pensar na senhora. Desde aquela noite na tempestade, quando a vi molhada e desafiadora nos portões, quando conversamos sobre dor e perda e esperança, algo dentro de mim acordou. Algo que pensei estar morto para sempre. Elisa fechou os olhos lutando contra a onda de emoção que ameaçava dominá-la. Por favor, não diga essas coisas. O senhor não sabe o que está fazendo. Não sabe como isso pode destruir ambos. Então me diga, disse ele, sua voz carregada de urgência. Me diga para parar e eu pararei. Me diga que não sente nada e nunca mais falarei disso. Mas se há a menor possibilidade de que sinta algo também, então preciso saber. Porque viver com dúvida é pior que viver com rejeição. Ela abriu os olhos e encontrou os dele. Havia tantas coisas que queria dizer, que pensava nele constantemente, que procurava por ele durante a missa, que relia trechos dos livros que pegava emprestados imaginando discuti-los com ele, que sonhava com suas mãos tocando seu rosto, seus lábios em seus lábios. Mas dizer essas coisas seria cruzar linha que não poderia ser descruzada. Eu preciso ir, sussurrou ela. Dona Clara volta amanhã e eu preciso preparar as aulas. Ela pegou os livros com mãos trêmulas e caminhou rapidamente em direção à porta. Mas antes que pudesse alcançá-la, a voz dele a deteve. Elisa. Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome. O som dele em sua voz fez algo se contrair dolorosamente em seu peito. Ela parou, mas não se virou. Não estou pedindo nada que a comprometa, disse ele. Não estou sugerindo nada impróprio. Apenas peço que considere a possibilidade, que não descarte completamente a ideia de que 2 corações feridos possam se curar mutuamente. Que diferença faz o que eu considero ou não? Respondeu ela, ainda de costas. Somos impossíveis, senhor. O mundo nunca aceitaria. As pessoas que já me julgam por ter passado uma noite sob seu teto me crucificariam se houvesse algo mais. E o senhor perderia tudo. Respeito, posição, a memória sagrada de sua esposa. Amélia não era mulher pequena ou mesquinha, disse ele. Ela teria querido que eu vivesse, que amasse novamente. Não teria guardado rancor além da morte. Mas ela não está aqui para dar permissão, respondeu Elisa, virando-se finalmente para encará-lo. E mesmo que estivesse, mesmo que o mundo inteiro nos abençoasse, ainda haveria o fato de que eu sou dependente da senhora. Toda e qualquer afeição que demonstrasse poderia ser interpretada como tentativa de melhorar minha posição. Seria sempre manchada pela suspeita. Então o que sugere? Perguntou ele, frustração clara em sua voz. Que ignore o que sinto, que finja que não há nada entre nós. Sugiro que ambos sejamos sensatos, disse ela, embora cada palavra custasse um esforço imenso. Sugiro que mantenhamos a distância apropriada entre empregador e empregada, que protejamos nossas reputações e nossos corações. Nas semanas seguintes, Elisa manteve sua palavra. Ela evitava qualquer situação onde pudesse encontrar Dom Heitor sozinha. Parou de ir à biblioteca do casarão. Durante as missas, mantinha os olhos firmemente na frente, nunca permitindo que seu olhar vagasse na direção dele. Quando ocasionalmente o via à distância, supervisionando trabalhos na fazenda, mudava de direção.
Dom Heitor, por sua vez, parecia respeitar sua decisão. Ele não a procurou, não apareceu inesperadamente na casa de Dona Clara, não mandou recados. Mas Elisa podia sentir o peso de sua atenção, mesmo à distância. Sabia quando ele estava olhando para ela na missa, embora nunca encontrasse seu olhar. Percebia quando ele passava pela estrada perto da casa, sempre em algum assunto legítimo de fazenda, mas sempre olhando brevemente na direção das janelas. Dona Clara notou a mudança no comportamento de Elisa. A senhora parece distraída ultimamente, comentou ela uma tarde enquanto tomavam chá após as aulas. Há algo errado? Apenas cansaço, mentiu Elisa. Tenho trabalhado muito nas lições. Dona Clara a estudou com um olhar penetrante. Sabe que pode confiar em mim, não sabe? Se há algo preocupando a senhora, algo sobre sua posição aqui ou qualquer coisa, pode me contar. Elisa quase cedeu. Parte dela desesperadamente queria compartilhar o peso que carregava. Mas o que poderia dizer? Que estava desenvolvendo sentimentos pelo barão? Que ele havia confessado sentimentos por ela? Isso só traria preocupação e complicação. Estou bem, insistiu ela. Realmente, apenas cansada. Dona Clara não pareceu convencida, mas não pressionou. 2 meses após aquele encontro na biblioteca, uma carta chegou para Elisa. Era da tia Matilde, escrita em sua caligrafia trêmula familiar. Querida Elisa, começava a carta. Espero que esta carta a encontre bem e satisfeita em sua nova posição. Escrevo com notícias que podem ser de seu interesse. Seu pai está doente. Nada grave ainda, graças a Deus. Mas uma febre que o médico não consegue explicar completamente. Ele está sendo bem cuidado, mas pergunta por você constantemente. Também devo informá-la de desenvolvimentos recentes em Vassouras. O Sr. Alberto de Castro Pimentel, o jovem que causou aquele incidente desagradável no baile, rompeu seu noivado com a filha do comendador Silva. Aparentemente, houve grande escândalo envolvendo uma atriz do Rio de Janeiro. Sua reputação agora é muito pior que a sua jamais foi. Várias pessoas me disseram que lamentam como você foi tratada e que percebem agora que o problema estava com ele, não com você. Isso não desfaz o dano, é claro, mas pensei que gostaria de saber que a verdade eventualmente prevaleceu. Se puder arranjar tempo para visitar seu pai, tenho certeza que ele ficaria muito grato. Mas entendo se suas obrigações não permitirem. Envio todo o meu carinho, tia Matilde. Elisa leu a carta 3 vezes, emoções conflitantes turbilhonando dentro dela. Preocupação com o pai, claramente. Mas também uma estranha sensação de vindicação sobre Alberto. E curiosidade sobre se deveria ou mesmo poderia voltar para visitar. Dona Clara foi compreensiva quando Elisa mostrou a carta. Claro que deve ir, disse ela imediatamente. Família é mais importante. As crianças podem dispensar as aulas por alguns dias. Quanto tempo precisa? 1 semana deveria ser suficiente, disse Elisa. Se o senhor realmente pode dispensar. Posso e vou insistir nisso, disse Dona Clara firmemente. Os preparativos para a viagem foram simples. Elisa tinha pouca bagagem, e o percurso até Vassouras, embora longo, era percorrido regularmente por carruagens de aluguel. Dona Clara insistiu em pagar a viagem, chamando-o de adiantamento de salário. Na manhã da partida, Elisa estava na varanda esperando a carruagem, quando ouviu o som de cascos de cavalo. Esperava ver o cocheiro contratado, mas em vez disso viu Dom Heitor, montado em seu cavalo negro, puxando atrás de si uma elegante carruagem fechada. Senhorita Monteiro, disse ele desmontando, Dona Clara me informou sobre a doença de seu pai e sua necessidade de viajar. Não posso, em boa consciência, permitir que faça essa viagem em carruagem de aluguel desconfortável. Por favor, aceite o uso de minha carruagem e meu cocheiro de confiança. Elisa ficou momentaneamente sem palavras. Era gesto extremamente generoso, mas também perigoso. Aceitá-lo seria tornar-se ainda mais em débito com ele, criar mais laços entre eles, quando ela estava tentando manter distância. Senhor, isso é muito generoso, mas não posso aceitar. Seria impróprio. Por quê? Perguntou ele diretamente. É impróprio ajudar alguém em necessidade? Oferecer conforto básico para uma viagem difícil? Se eu oferecesse a mesma carruagem a Dona Clara ou ao padre ou a qualquer outro morador destas terras, seria visto como cortesia normal. Por que é diferente com a senhora? Por que é, disse ela simplesmente,
sabendo que ele entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Ele suspirou. Senhorita Monteiro Elisa, sua voz era baixa, urgente. Não podemos nem mesmo ser corteses um com o outro sem que pareça conspiração? Não podemos ter simples bondade humana? Elisa olhou para a carruagem, depois para ele, depois para Dona Clara, que observava da janela com expressão curiosa. Ela pensou na viagem longa e desconfortável que a esperava na carruagem de aluguel, provavelmente dividindo espaço com estranhos, possivelmente galinhas, certamente sem nenhum conforto, e pensou em seu pai doente, esperando por ela. Está bem, cedeu ela. Aceito e agradeço sua generosidade, mas apenas se o senhor prometer não interpretar minha aceitação como qualquer coisa além do que é. Necessidade prática. Ele assentiu, mas havia algo em seus olhos, uma chama de esperança, que ela tentara extinguir, mas que insistia em brilhar. Entendido. E senhorita Monteiro, espero que encontre seu pai em melhor estado do que teme, e que as circunstâncias em Vassouras sejam menos dolorosas do que quando partiu. A viagem levou 2 dias, com parada para a noite em uma estalagem no caminho. A carruagem era de fato extremamente confortável, com bancos acolchoados e janelas com cortinas que podiam ser fechadas contra a poeira da estrada. O cocheiro, um homem de meia idade chamado Vicente, era discreto e competente. Elisa passou a maior parte da viagem olhando pela janela, observando a paisagem mudar de cafezais para florestas densas, depois para campos abertos e, finalmente, para as colinas familiares ao redor de Vassouras. Ela pensava em seu pai, em como o encontraria. Mas também, inevitavelmente, pensava em Dom Heitor, em seus olhos quando a olhava, em sua voz quando dissera seu nome, no calor que sentia quando ele estava perto, e se perguntava, não pela primeira vez, se estava sendo sábia ou simplesmente covarde ao recusar o que ele oferecia. Vassouras não havia mudado. As mesmas ruas de pedra, as mesmas casas coloniais, a mesma igreja no centro da praça. Mas Elisa sentia-se diferente. Quando partira meses antes, era mulher derrotada, fugindo de humilhação. Agora voltava com propósito, com dignidade conquistada através de trabalho honesto. A casa da tia Matilde era pequena, mas acolhedora, pintada de amarelo claro com varandas estreitas cobertas por jasmins. Matilde a recebeu com abraço apertado e lágrimas nos olhos. Elisa, minha querida, você está diferente, mais forte de alguma forma. A vida no interior lhe fez bem. Onde está meu pai? Perguntou Elisa ansiosamente. No quarto dos fundos. O médico esteve aqui esta manhã. A febre baixou um pouco, graças a Deus, mas ele ainda está fraco. Joaquim Monteiro estava deitado em uma cama estreita, coberto com colchas pesadas apesar do calor. Ele havia envelhecido terrivelmente nos meses desde que Elisa o vira. O cabelo estava mais branco, o rosto mais magro. As mãos que descansavam sobre a colcha eram quase transparentes de tão finas. Pai, sussurrou ela, ajoelhando-se ao lado da cama e pegando uma de suas mãos. Elisa. Sua voz era rouca, mas seus olhos brilharam ao vê-la. Minha menina, você veio, claro que vim, como não viria? Ele tentou sorrir, mas virou-se em tosse seca que sacudiu seu corpo inteiro. Elisa segurou sua mão até que a tosse passasse, sentindo o coração apertar. Ele estava muito mais doente do que a carta da tia Matilde havia sugerido. Fale-me sobre sua nova vida, disse ele quando recuperou o fôlego. Está feliz? Está sendo tratada bem? Elisa contou sobre as crianças, sobre Dona Clara, sobre a beleza da fazenda Santa Aurora. Ela editou cuidadosamente qualquer menção a Dom Heitor, mas seu pai a conhecia bem demais. Há algo que não está me contando, disse ele perspicazmente. Vejo em seus olhos. O que está escondendo de seu velho pai? Elisa hesitou, mas havia algo na fragilidade dele, na possibilidade terrível de que esta pudesse ser última chance de honestidade completa entre eles, que a fez ceder. Há um homem, admitiu ela baixinho, o dono da fazenda, um barão viúvo. Ele declarou sentimentos por mim. E eu sinto algo por ele também. Mas é impossível, pai. A diferença entre nós é grande demais. Joaquim ficou em silêncio por longo momento. Então disse, surpreendentemente, Elisa, cometi muitos erros em minha vida. Investi mal, perdi nossa fortuna,
Coloquei você em posição onde foi humilhada e teve que trabalhar para viver. Mas o maior erro foi ensinar você que sua posição na vida é fixa, que não pode aspirar além de onde nasceu. Mas pai, ela começou. Ele apertou sua mão com força surpreendente. Deixe-me terminar. Sua mãe, Deus a tenha, era filha de um pequeno comerciante. Meu pai era contrário ao nosso casamento. Dizia que eu poderia fazer melhor. Mas eu a amava, e ela me amava. E nos casamos de qualquer forma. E foram os anos mais felizes de minha vida. Ele tossiu novamente antes de continuar. O que estou dizendo é, não deixe que medo da opinião alheia a impeça de buscar felicidade. A vida é curta demais, mais curta do que pensamos quando somos jovens. Se este homem é bom, se trata você com respeito, se faz seu coração cantar, então lute por ele. Mas pai, minha reputação já está manchada. E a dele? Reputações podem ser reconstruídas, disse Joaquim. Mas arrependimento de amor não vivido dura para sempre. Nos dias seguintes, enquanto cuidava de seu pai e via lenta, mas constante melhora em sua condição, Elisa teve tempo para refletir sobre suas palavras. Ela também, com surpresa, descobriu que sua tia Matilde não havia exagerado sobre mudança de opinião pública em Vassouras. No mercado, onde fora comprar ervas medicinais, várias mulheres que antes a haviam evitado agora a cumprimentavam com sorrisos tímidos. Uma até se aproximou diretamente. Senhorita Monteiro, disse a senhora Ferreira, esposa de um advogado local, devo uma desculpa. Fui rápida em julgá-la após aquele desagradável incidente no baile. Agora que a verdade sobre o caráter do senhor Alberto veio à luz, percebo que você foi tratada injustamente. Elisa aceitou o pedido de desculpas com graça, embora por dentro sentisse mistura de satisfação e amargura. Onde estavam essas pessoas quando ela realmente precisava de apoio? Mas guardar rancor não serviria a propósito algum. Foi na missa de domingo que o encontro mais significativo ocorreu. Elisa estava sentada com a tia Matilde nos bancos do meio da igreja quando notou movimento no banco da frente. Dona Eugênia de Castro Pimentel, mãe de Alberto, estava se virando para olhar para ela. A mulher que havia orquestrado sua humilhação, que havia usado o próprio filho como arma social, agora a encarava com expressão que Elisa não conseguiu decifrar completamente. Havia vergonha ali? Arrependimento? Após a missa, para choque completo de Elisa, Dona Eugênia se aproximou. Senhorita Monteiro, poderia me conceder um momento? A voz dela era baixa, quase suplicante. Elisa assentiu, curiosidade superando cautela. Elas caminharam até um canto mais privado do pátio da igreja. Dona Eugênia respirou fundo antes de falar. Vim pedir desculpas pelo comportamento abominável de meu filho no baile. E pelo meu próprio comportamento, devo admitir. Eu o incentivei a humilhá-la publicamente, porque achava que estava protegendo-o de uma aliança inadequada. Agora vejo que estava apenas protegendo meu próprio orgulho e prejudicando pessoa inocente no processo. Elisa não esperava aquilo. Agradeço suas palavras, senhora, disse ela cuidadosamente. Mas devo perguntar, o que mudou? Por que vem a mim agora? Porque meu filho revelou-se ser exatamente o tipo de homem que eu temia que outros fossem, disse Dona Eugênia com amargura. Sua falta de caráter, suas indiscrições, sua desonestidade, tudo isso veio à luz de forma muito pública. E percebo agora que estava medindo pessoas pelas métricas erradas. Dinheiro e posição não garantem decência, e falta de fortuna não indica falta de valor. Ela pausou, olhando diretamente para Elisa. Ouvi que está trabalhando como preceptora na fazenda Santa Aurora. Isso requer educação, paciência, caráter. São qualidades muito mais valiosas que dote grande. Elisa sentiu algo se soltar em seu peito. Não era a validação completa e certamente não desfazia o dano causado. Mas era reconhecimento de que ela tinha valor independente de sua situação financeira. Obrigada por suas palavras, senhora, disse ela sinceramente. Significam mais do que talvez imagine. Enquanto caminhava de volta para casa com a tia Matilde, Elisa pensou em como as coisas podiam mudar, como reputações que pareciam permanentemente destruídas podiam ser restauradas, como verdades eventualmente vinham à luz. E se isso era verdade para ela, talvez pudesse ser verdade também para a situação impossível com Dom Heitor. Uma semana após sua chegada, com seu pai claramente melhorando e capaz de sentar-se na cama e tomar sopa sem ajuda,
Elisa soube que era hora de retornar. Parte dela queria ficar mais tempo, aproveitar a inesperada reconciliação com a cidade que a havia rejeitado. Mas outra parte, a parte honesta, admitia que ansiava por voltar. Ansiava pelas crianças, pela rotina de ensino, pela paisagem de colinas cobertas de café. E sim, ansiava por ver Dom Heitor novamente, mesmo que apenas à distância. Seu pai a abraçou na despedida, ainda fraco, mas visivelmente melhor. Lembre-se do que disse, Elisa. A vida é curta demais para não lutar pela felicidade. Vou lembrar, pai, prometeu ela. E o senhor prometa cuidar-se melhor. Prometo. E visitarei assim que puder viajar com segurança. Quero conhecer essas crianças maravilhosas de quem tanto falou. E talvez, ele acrescentou com um brilho nos olhos, esse barão também. A viagem de volta foi feita na mesma carruagem confortável, mas Elisa estava diferente. Havia clareza em sua mente que não existia antes. Ela havia fugido de Vassouras com vergonha. Havia se escondido de possibilidade de amor com Dom Heitor por medo. Mas seu pai estava certo. O que era vida sem risco? O que era a existência sem a possibilidade de conexão real? Ela não sabia como seria possível, não tinha plano concreto, mas decidiu que não mais se esconderia, não mais evitaria Dom Heitor. Se havia chance, por menor que fosse, de construir algo real entre eles, ela pelo menos exploraria essa possibilidade com honestidade. Quando a carruagem finalmente passou pelos portões da fazenda Santa Aurora, era final de tarde. O sol estava baixo no horizonte, tingindo os cafezais de dourado e laranja. Dona Clara e as crianças a receberam com entusiasmo. As crianças especialmente, correndo para abraçá-la como se ela tivesse estado fora por meses em vez de apenas uma semana. Senhorita Elisa, sentimos tanto sua falta, disse Ana segurando sua mão. As aulas não são as mesmas sem a senhora. Trouxe algo para vocês, disse Elisa, tirando pequenos presentes de sua bolsa. Livros usados que havia encontrado em uma loja de Vassouras, escolhidos especificamente para cada criança. Para Pedro, um livro sobre exploradores e descobrimentos. Para Ana, um volume de contos de fadas brasileiros. Para Miguel, um livro de figuras com animais e letras. As crianças ficaram encantadas e mesmo Dona Clara parecia tocada pelo gesto. A senhora não precisava, mas foi muito atenciosa. Após o jantar, quando as crianças estavam na cama e Dona Clara se retirara para seus aposentos, Elisa ficou na varanda, olhando na direção do casarão principal. Havia luzes acesas nas janelas. Ela se perguntou se Dom Heitor estava em sua biblioteca ou em seu escritório trabalhando em contas da fazenda, ou talvez no salão de música, sentado sozinho no escuro, pensando em sua esposa morta, ou talvez, apenas talvez, pensando nela. Como se suas próprias ações pudessem conjurá-lo, ela viu uma figura emergir das sombras do caminho. Dom Heitor, caminhando em direção à casa, suas botas fazendo ruído suave na terra batida. Ele parou ao pé dos degraus da varanda, olhando para cima para onde ela estava. Senhorita Monteiro, disse ele, vi a carruagem retornar. Espero que tenha encontrado seu pai em melhor condição. Encontrei, obrigada, disse ela. Graças à sua generosidade em emprestar a carruagem, pude chegar a tempo e passar dias de qualidade com ele. Houve pausa. E então Dom Heitor perguntou, posso subir? Ou seria impróprio a esta hora? Elisa considerou. Era impróprio, sim. Mas Dona Clara estava dentro. As crianças dormindo. Não havia nada verdadeiramente escandaloso em conversar na varanda, ainda que fosse noite. E mais importante, ela havia decidido parar de viver com tanto medo. Por favor, disse ela, indicando uma das cadeiras de balanço. Ele subiu os degraus e sentou-se, mantendo distância respeitável. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas o som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Foi Dom Heitor quem quebrou o silêncio. Senti sua falta, disse ele simplesmente. A casa pareceu ainda mais vazia com a senhora ausente. Mesmo não havendo com frequência, sabia que estava aqui, e isso era suficiente para tornar os dias mais suportáveis. Elisa sentiu seu coração acelerar. Ela poderia recuar agora, dar resposta educada e distante. Ou poderia ser honesta. Eu também senti, admitiu ela em voz baixa. Mais do que deveria. Mais do que é sensato. Ele se virou para olhá-la diretamente.
E mesmo na luz fraca da lua, ela podia ver a intensidade em seus olhos. Durante sua ausência, pensei muito sobre nossa situação, sobre os obstáculos que mencionou, e tem razão em todos eles. A diferença de posição, as fofocas inevitáveis, as complicações. Mas também percebi algo. Então me diga, disse ela segurando as laterais da cadeira com força. Me diga o que percebeu, que já perdi tempo demais vivendo com medo. 5 anos desde que Amélia morreu, e desperdicei cada dia desses, me escondendo atrás de meu luto, usando-o como escudo contra viver verdadeiramente. E agora que finalmente encontrei alguém que me faz querer viver novamente, deveria deixar o medo vencer outra vez? Elisa sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Mas não é só o seu medo, é o meu também. Tenho medo de me tornar objeto de escândalo novamente. Tenho medo de ser vista como aproveitadora, como mulher que usa seus encantos para subir na vida. Tenho medo de perder esta posição, este propósito que encontrei. E mais que tudo, tenho medo de me entregar completamente e descobrir que não sou suficiente. Elisa, disse ele, e sua voz estava carregada de emoção. Olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando seus olhos. Como poderia não ser suficiente? A senhora é inteligente, corajosa, compassiva, tem convicções firmes, mas também capacidade de ouvir e aprender. É maravilhosa com as crianças, tem fome de conhecimento que rivaliza com a minha própria. E quando sorri, quando realmente sorri sem guardar, ilumina tudo ao redor. Mas eu não tenho nada para oferecer, protestou ela. Nenhum dote, nenhuma conexão útil, nenhuma posição social. O que posso trazer para um casamento além de mais problemas? Ele se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira para que ficassem no mesmo nível. Pode trazer vida, disse ele simplesmente. Pode trazer riso, onde há apenas silêncio. Pode trazer esperança, onde há apenas memórias. Pode trazer futuro, onde há apenas passado. Não preciso de dote ou conexões. Tenho mais riqueza do que poderia gastar em 3 vidas. O que preciso é de razão para acordar de manhã. Que a senhora me dá isso? Elisa sentiu as lágrimas finalmente caírem. Toda a resistência que havia construído, todos os muros ao redor de seu coração estavam desmoronando. Mas e sua promessa, Amélia? Sussurrou ela. A promessa de nunca amar novamente? Amélia não teria querido essa promessa, disse ele com certeza. Conhecia por 10 anos, amei-a profundamente. E posso dizer com absoluta certeza que ela teria ficado furiosa comigo por desperdiçar anos de vida em luto perpétuo. Ela teria insistido que eu seguisse em frente, que encontrasse felicidade novamente. Ele pegou a mão de Elisa gentilmente. Amar a senhora não é traição a Amélia. É honrar o que ela me ensinou, que o amor vale qualquer risco, qualquer sacrifício. Dom Heitor, começou Elisa, mas não sabia como terminar a frase. Ele se inclinou mais perto. Pode me chamar de Heitor, disse ele suavemente, pelo menos quando estamos sozinhos. E pode me dizer que sente o mesmo que eu sinto, ou pode me dizer para ir embora e nunca mais falar disso. Mas preciso saber, Elisa. Preciso saber se há esperança. Há esperança, sussurrou ela. Há mais que esperança. A certeza de que me apaixonei por um homem que jurei evitar, que deveria ser impossível para mim, mas que se tornou a única coisa que parece real e verdadeira em minha vida. Ele sorriu então, um sorriso genuíno e completo, que transformou seu rosto inteiro. E então, lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, inclinou-se e beijou-a. Foi beijo gentil, quase reverente, mas carregado com toda a emoção que ambos haviam guardado por meses. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Elisa tocou seus próprios lábios, ainda sentindo o calor dele ali. O que fazemos agora? Perguntou ela. Não podemos simplesmente anunciar um noivado. As pessoas vão questionar, vão falar, vão dizer coisas horríveis. Então seremos estratégicos, disse Heitor, voltando a sentar-se, mas mantendo sua mão na dele. Primeiro, continuamos como estamos por mais alguns meses. A senhora continua sendo preceptora exemplar das crianças de Dona Clara. Eu continuo sendo o senhor da fazenda, cumprindo minhas obrigações. Mas começamos a ser vistos conversando em público, em situações perfeitamente respeitáveis. Após a missa, nas festas da fazenda, em ocasiões sociais. Elisa assentiu lentamente, vendo a sabedoria nisso.
Estabelecer que há amizade, respeito mútuo, antes de revelar algo mais profundo. Exatamente, confirmou ele. Deixar que as pessoas se acostumem com a ideia de que conversamos, que temos interesses em comum. Então, depois de tempo apropriado, anuncio publicamente minha intenção de cortejá-la formalmente. Haverá escândalo, não posso prometer que não haverá. Mas se formos vistos como pessoas respeitáveis que desenvolveram afeição genuína ao longo do tempo, será menos explosivo que romance súbito. E sua família? Perguntou Elisa. Não tem parentes que vão se opor? Minha família é pequena, disse ele. Meus pais já faleceram. Tenho uma irmã mais velha que vive no Rio de Janeiro, casada com um comerciante. Ela é progressista. Acho que vai aprovar desde que veja que sou feliz. E quanto aos seus amigos, os outros barões e proprietários? Heitor deu de ombros. Alguns vão desaprovar, sem dúvida. Mas percebi algo durante estes meses de reflexão. Muitos desses homens que chamo de amigos são apenas conhecidos convenientes. Compartilhamos negócios, não valores reais. Os que verdadeiramente me respeitam vão aceitar minha escolha. Os outros, bem, posso viver sem sua aprovação. Mas seus negócios, insistiu Elisa, não vai sofrer boicote comercial? Pode haver algum impacto inicialmente, admitiu ele. Mas meu café é de qualidade superior. Minha administração é eficiente. Meus contratos são sólidos. E o mundo está mudando, Elisa. As velhas hierarquias rígidas estão começando a rachar. Há mais mobilidade social agora do que havia 10 anos atrás. E em mais 10 anos será ainda mais. Estamos apenas adiantados à mudança. Elisa queria acreditar, mas anos de rejeição haviam tornado-a cautelosa. E quanto à sua posição? Dona Clara vai precisar encontrar nova preceptora eventualmente. Sim, concordou Heitor. Mas isso pode ser feito gradualmente. Talvez possamos encontrar assistente para a senhora. Alguém que possa assumir quando a senhora tiver outras responsabilidades. Ele não disse explicitamente casar comigo, mas a implicação estava clara. Elisa sentiu uma mistura de terror e êxtase. Isso é realmente possível? Perguntou ela. Não estamos nos iludindo? Não sei, admitiu ele honestamente. Mas sei que não posso continuar vivendo como estava. E sei que quero tentar, com cada fibra do meu ser, construir vida com a senhora. Se isso nos torna tolos, então aceito essa tolice de bom grado. Nas semanas seguintes, eles implementaram seu plano cuidadosamente. Após a missa de domingo, quando as pessoas se reuniam no pátio da capela, Heitor começou a buscar Elisa para conversas breves, mas visíveis. Falavam sobre livros, sobre as crianças, sobre desenvolvimentos na província. Conversas perfeitamente apropriadas, mas que estabeleciam um padrão de interação social. Inicialmente, isso causou sussurros. As mesmas mulheres que haviam especulado sobre a noite que Elisa passara no casarão, agora tinham material novo. Mas Heitor estava certo. Exposição repetida tornava a novidade menos impactante. Depois de algumas semanas, as pessoas começaram a aceitar que o barão e a preceptora ocasionalmente conversavam. Não era tão escandaloso quanto poderia ser. Heitor também começou a visitar a casa de Dona Clara ocasionalmente, sempre com razão legítima. Trazia livros novos para as crianças, discutia melhorias nas terras, uma vez trouxe presente modesto para o aniversário de Pedro. Dona Clara observava essas visitas com expressão cada vez mais especulativa. Finalmente, uma tarde depois que Heitor partira, após entregar um globo terrestre para a sala de estudos, ela confrontou Elisa diretamente. "Há algo que queira me contar?" perguntou ela. "Sobre o barão e a senhora." Elisa sentiu o rosto esquentar. "Somos amigos", disse ela cuidadosamente. "Compartilhamos amor por livros e aprendizado. Ele tem sido muito generoso com as crianças." Dona Clara a estudou por longo momento. "Senhorita Monteiro." "Elisa, não sou tola. Vejo como ele olha para a senhora. E vejo como a senhora olha para ele quando pensa que ninguém está observando. Se há algo mais desenvolvendo-se entre vocês, preciso saber." Elisa respirou fundo. Ela confiava em Dona Clara, e esconder a verdade completamente parecia desonesto. "Há sentimentos", admitiu ela, "de ambos os lados. Mas estamos sendo muito cautelosos, muito respeitosos das propriedades. Não queremos criar escândalo, especialmente considerando minha posição aqui,
e o que isso poderia significar para as crianças. Dona Clara assentiu lentamente. Aprecio sua honestidade, e devo dizer, embora a situação seja incomum, não desaprovo completamente. O barão tem sido bom senhor, e melhor homem do que muitos de sua classe, e a senhora tem sido maravilhosa com minhas crianças. Se há possibilidade de felicidade para ambos, quem sou eu para ficar no caminho? Então, a senhora não se opõe? Não me oponho, desde que seja feito com propriedade. E desde que, quando chegar o momento, transição para a nova preceptora seja suave para as crianças. Elas já perderam muito. Não quero que percam também a senhora abruptamente. Prometo que cuidaremos disso, disse Elisa com gratidão. Não abandonarei as crianças. Dona Clara sorriu. Sei que não abandonará. Não é seu caráter. Os meses seguintes passaram em uma dança cuidadosa. Elisa e Heitor continuaram suas interações públicas respeitáveis, gradualmente aumentando frequência e duração. Ele a convidou para usar a biblioteca do casarão regularmente, sempre com Tobias ou outro empregado visível nas proximidades para a propriedade. Ela aceitou seus convites para pequenos jantares educados na casa principal, sempre com Dona Clara como acompanhante. Lentamente, quase imperceptivelmente, a sociedade local começou a se ajustar à ideia de que havia amizade, talvez até afeição crescente, entre o barão viúvo e a preceptora. Foi em setembro, 6 meses após o beijo na varanda, que Heitor decidiu que era a hora do próximo passo. Ele convocou reunião com Dona Clara e, com permissão dela, com Elisa presente. As 3 se sentaram na sala formal da casa de Dona Clara. Heitor estava visivelmente nervoso, o que Elisa achava simultaneamente encantador e preocupante. Dona Clara, senhorita Monteiro, começou ele formalmente. Venho perante vocês hoje com intenção de grande seriedade. Ele olhou diretamente para Elisa. Nos últimos meses tive privilégio de conhecer a senhorita Monteiro não apenas como preceptora competente, mas como mulher de caráter extraordinário, inteligência notável e compaixão genuína. Ela despertou em mim sentimentos que pensei nunca mais experimentar, e com sua permissão e com a aprovação de Dona Clara como sua empregadora e protetora de fato, gostaria de iniciar cortejo formal com o objetivo de eventual matrimônio. O coração de Elisa batia tão forte que ela tinha certeza que os outros podiam ouvi-lo. Dona Clara olhou de um para outro, expressão séria, mas não desaprovadora. Dom Heitor, aprecio que tenha vindo a mim primeiro. Mostra respeito tanto pela senhorita Monteiro quanto por sua posição em minha casa. E devo perguntar, está ciente das complicações que tal união traria? Estou completamente ciente, respondeu ele. Haverá fofocas, desaprovação de alguns setores da sociedade, talvez até impacto em relações comerciais. Mas estou preparado para enfrentar tudo isso. A questão real é se a senhorita Monteiro está preparada e se está disposta a aceitar meu cortejo, sabendo das dificuldades que virão. Todos os olhos se voltaram para Elisa. Ela pensou em tudo o que havia passado. A humilhação no baile de vassouras, os meses de trabalho duro construindo nova vida, as conversas com Heitor que haviam revelado o homem de profundidade e bondade inesperadas, o beijo que havia mudado tudo, as palavras de seu pai sobre não desperdiçar vida com medo. Aceito, disse ela, voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Aceito o cortejo, ciente de todos os riscos, porque descobri que algumas coisas valem lutar, e amor verdadeiro é uma delas. Heitor sorriu, aquele sorriso raro e transformador. Então, com sua permissão, Dona Clara, gostaria de anunciar formalmente minhas intenções na missa de domingo. Dona Clara assentiu. Tem minha bênção, embora espero que ambos estejam preparados para a tempestade que virá. O anúncio foi feito após a missa, no pátio da capela, com toda a comunidade da fazenda presente. Heitor, vestido formalmente, ficou ao lado de Elisa e declarou em voz clara que carregava por todo o pátio. Amigos e vizinhos, tenho anúncio a fazer. Após meses de amizade crescente e admiração profunda, decidi cortejar formalmente a senhorita Elisa Monteiro, com objetivo de matrimônio. Sei que alguns considerarão isso incomum, dada a diferença em nossas posições. Mas aprendi que caráter verdadeiro não tem preço e felicidade não pode ser comprada com título ou fortuna. A senhorita Monteiro demonstrou ser mulher de virtude,
inteligência e compaixão extraordinárias. Seria honra ter sua mão. O silêncio que seguiu foi absoluto. Então, lentamente, começaram os sussurros. Alguns chocados, alguns escandalizados, alguns especulativos. Mas também havia alguns, principalmente entre os trabalhadores e famílias mais humildes, que sorriam. A reação foi exatamente tão forte quanto Heitor havia previsto. Nas semanas seguintes, 3 dos 5 maiores comerciantes com quem ele fazia negócios enviaram cartas educadas, mas firmes, encerrando seus contratos. 2 proprietários vizinhos deixaram claro que não mais o receberiam em suas casas. O padre da capela, padre Anselmo, solicitou reunião privada onde expressou profunda preocupação. Dom Heitor, disse o padre com expressão grave, devo alertá-lo que está cometendo erro grave. Casamento é instituição sagrada, mas deve ser entre iguais. A diferença de classe entre o senhor e esta moça é simplesmente grande demais. Com todo respeito, padre, disse Heitor calmamente, mas Deus não faz distinção entre classes quando julga nossas almas. Por que deveríamos fazer tal distinção ao escolher companheiros de vida? Mas ela não tem nem mesmo dote apropriado, insistiu o padre. Como manterá a posição como baronesa? Ela não precisa de dote, respondeu Heitor. Eu tenho riqueza suficiente. E quanto à posição, isso a determinarei eu, não a sociedade. O padre balançou a cabeça com desaprovação. Espero que não se arrependa desta decisão precipitada, Dom Heitor. Mas não há mais nada que eu possa dizer se já tomou sua decisão. Não é precipitada, corrigiu Heitor. É cuidadosamente considerada e completamente intencional. Para Elisa, as semanas foram ainda mais difíceis. As mulheres que haviam começado a aceitá-la voltaram ao ostracismo aberto. No mercado, viravam as costas quando ela se aproximava. Na missa, o espaço ao redor dela no banco permanecia conspicuamente vazio, ninguém querendo ser visto ao seu lado. Mas houve também surpresas positivas. Joaquim, o pai de Elisa, viajou especialmente de Vassouras apesar de ainda estar se recuperando. Ele abraçou Heitor firmemente quando foram apresentados formalmente. Cuide bem de minha filha, disse ele. Ela é tudo que tenho de precioso neste mundo. E Heitor respondeu com seriedade. Protegerei e honrarei ela com minha vida, senhor. Tem minha palavra. A irmã de Heitor, Beatriz, também veio do Rio de Janeiro. Era mulher elegante de 45 anos, com olhos inteligentes que avaliavam tudo cuidadosamente. Ela observou Elisa durante jantar formal no casarão, fazendo perguntas perspicazes sobre seus interesses, educação e filosofias. No final da noite, ela levou Heitor de lado. Ela é perfeita para você, declarou Beatriz sem rodeios. Inteligente, forte, genuína. Amélia teria aprovado completamente. Você acha? Perguntou Heitor, claramente aliviado. Tenho certeza, disse Beatriz. Amélia sempre desprezou as futilidades da sociedade. Ela teria adorado que seu marido encontrasse amor verdadeiro, independente de classe. E esta moça, ela é real, Heitor. Não está fingindo ou tentando impressionar. É simplesmente ela mesma. Talvez o apoio mais significativo veio dos trabalhadores da fazenda. Uma delegação deles, liderada por um dos capatazes mais antigos, procurou Heitor. Senhor Barão, disse o capataz, queremos que saiba que todos nós apoiamos sua decisão. A senhorita Monteiro tem sido gentil com todos que encontra. Trata até os mais humildes com respeito. Seria honra tê-la como senhora desta fazenda. Com apoio dos que verdadeiramente importavam e apesar da oposição vocal de alguns setores da sociedade, Heitor decidiu que esperara tempo suficiente. Ele propôs casamento formal em dezembro, 6 meses após iniciar o cortejo público. Foi proposta simples, mas profundamente significativa. Eles estavam na biblioteca do casarão, seu lugar especial, onde tantas conversas importantes haviam ocorrido. Heitor ajoelhou-se diante dela com o anel que havia pertencido à sua mãe, uma safira cercada por pequenos diamantes. Elisa Maria Monteiro, disse ele, segurando a mão dela. Você trouxe luz de volta à minha vida quando eu estava perdido na escuridão. Você me ensinou que é possível amar novamente sem trair memórias do passado. Você me mostrou que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Faria-me a maior honra de sua vida tornando-se minha esposa. Elisa olhou para o homem ajoelhado diante dela.
Viu não apenas o barão rico e poderoso, mas o homem que havia aberto seu coração, que havia arriscado posição e reputação por ela, que a amava não pelo que ela poderia trazer em termos materiais, mas por quem ela era. Sim, disse ela, lágrimas de alegria escorrendo livremente. Sim, casarei com você. Não pela sua posição ou riqueza, mas porque você é o homem mais honrado e gentil que já conheci. Porque me faz querer ser melhor do que sou. Porque, contra toda lógica e expectativa, me apaixonei completamente por você. O casamento foi marcado para março do ano seguinte, dando tempo para preparações adequadas e para que mais oposição se dissolvesse, ou pelo menos se acalmasse. Os meses de preparação para o casamento foram frenéticos, mas também maravilhosos. Beatriz assumiu o papel de organizadora entusiástica, insistindo que o casamento seria evento digno, independente do que a sociedade pensasse. O vestido de noiva foi encomendado do Rio de Janeiro, feito de seda francesa em tom marfim com rendas delicadas. Não era ostentoso, mas era belo e apropriado. Dona Clara trabalhou com Elisa para treinar nova preceptora para as crianças, uma jovem professora gentil chamada Teresa, que rapidamente ganhou a afeição de Pedro, Ana e